Avançando mais um pouquinho, eu trouxe para vocês aqui o fluxo da não cumulatividade. Então, aproveitando, ele é conhecido como regime não cumulativo, tributação sobre o valor agregado. Também conhecido como imposto sobre o valor agregado. Como assim imposto sobre o valor agregado? Você está visualizando aqui, que o A vendeu para B por 100 e B vendeu para C por 300. C vendeu para CF, que é consumidor final, por 800. Então, o que está acontecendo aqui? Ele está agregando o valor. Antes, o A, exemplo, comprou por 0. Ele produziu lá, antes não tinha nada, era 0. Aí passou para 100. Então, ele agregou R$100. Então, considerando que o ICMS é 10% e ele vai tributar o valor agregado, de 0 a 100 é 100. Então, 100 vezes 10%, 10. Aí, de 100 para 300, agregou quantos? Agregou R$200. R$200 vezes 10%, R$20. Aí depois, de 300 para 800, agregou quantos? R$500. R$500 vezes 10% vai dar R$50. Tá bom? Então, basicamente, eu estou mostrando aqui para vocês o fluxo, mostrando que a finalidade do regime não cumulativo é tributar apenas o valor agregado. Então, o consumidor final aqui está pagando quanto de tributação? 80. Por que ele está pagando 80 de tributação? Porque antes do A era 0. De 0 ao preço final, deu 800. Então, era 0 antes do A, aqui no final era 800, então de 0 a 800, agregou 800. 800 vezes 10%, 80. Então, esse 80 é composto de 10 da primeira operação, lá do A para B, mais 20 do B para o C, que é esse 20 aqui, e 50 da operação de C para consumidor final, 50 aqui. Então, esses rosinhas aqui, somados, dá 80. 10 mais 20 mais 50, 80. Então, o consumidor final segurou R$80 de carga tributária, tá certo? E aqui embaixo? Aqui embaixo nós temos aí B como foco. Então, aqui, vendo o B como foco, eu tenho em azul, tenho R$10 aqui em azul. Esses R$10 é referente à tributação que está no movimento entre A e B. Então, na movimentação de A para B, o preço de venda foi R$100. A vendeu por R$100 para B. Eu tenho uma carga tributária dentro desses 100, que é os 10. Então, B, quando vender para C, está vendendo por 300 aqui, tá bom? Então, dentro desses 300 aqui, tem uma carga tributária de 10%, que é esses 30 aqui. Então, R$30 da operação de B para C, menos os R$10 que tinha da operação anterior do crédito, resulta aqui em R$20 de ICMS a pagar. A mesma coisa aqui, agora considerando o C como principal, na contabilidade do C. C comprou de B por 300, então, considerando a alíquota de 10%, eu tenho embutido aqui R$30. Então, ele tem um crédito de R$30, tá bom? Então, já aproveite para chamar atenção aqui. Quando eu falo da operação anterior, eu chamo isso de crédito. E aí, agora a gente vai para a linguagem tributária ou linguagem fiscal. Esse azulzinho aqui é conhecido como crédito, tá bom? Um crédito. É diferente da linguagem contábil, que é isso aqui que a gente está utilizando, débito e crédito. Quando eu falo que eu tenho um direito na contabilidade, eu vou registrar esse direito, exemplo, ICMS recuperar, no débito, tá bom? ICMS recuperar é um direito que eu tenho de compensar. Ele vai estar no débito. Por quê? Porque o ativo ele é composto de bens e direitos e o ativo cresce pelo débito. No entanto, quando a gente vai lá para a linguagem fiscal ou linguagem tributária, o que é direito é conhecido como crédito, crédito fiscal. Então, eu tenho aqui um crédito fiscal de 10, aqui eu tenho um crédito fiscal de 30. E aqui eu tenho um débito fiscal. Então, no caso aqui, 800 vezes 10%, 80 de débito fiscal. Menos o meu crédito fiscal de 30, aí eu tenho o valor a pagar de R$50, tá bom? Então, aqui eu estou mostrando para vocês o fluxo econômico e tributário. Aqui eu estou registrando para vocês a parte contábil, a escrituração contábil. Escrituração é a forma que a contabilidade é escrita. Então, eu tenho a escrituração, que pode ser no diário ou no livro razão, e depois eu tenho as demonstrações contábeis, que é a DRE e o balanço patrimonial.
tá bom? Falando em balanço patrimonial, vou mostrar aqui para vocês como que ficaria o balanço patrimonial contendo esta conta aqui, ICMS a recuperar, e esta conta ICMS a pagar. Então eu teria aqui, exemplo, um balanço patrimonial, bem aqui, para ficar fácil a visualização, onde eu tenho ativo e passivo. Esse balanço patrimonial, o foco vai ser a parte tributária, tá bom? Então eu vou ter aqui, exemplo, no ativo, a conta ICMS a recuperar. ICMS a recuperar. Tá bom? No valor de quantos? R$10. Então eu tenho aqui, ó, ICMS a recuperar R$10. Lembrando que esse balanço é só para demonstrar para você a parte tributária. E desse lado aqui, eu vou ter ICMS a pagar. No valor de quantos? Quanto que foi o nosso ICMS a pagar? R$30. Então o balanço, teoricamente, teria que ter assim. De um lado a conta ICMS a recuperar 10, do outro lado ICMS a pagar 30, tá bom? Só para ficar fácil a visualização. E lembrando que na contabilidade, isso aqui foi registrado no débito na escrituração, por isso que está deste lado. E aqui foi registrado no crédito, na escrituração, portanto está no passivo. Já quando eu vou para a linguagem fiscal ou tributária, aí eu chamo esse azulzinho aqui, que foi registrado como débito aqui, como crédito fiscal. Então vou até colocar aqui para ficar bem fácil a visualização. Isso é um crédito fiscal. Tá bom? É um crédito fiscal. E isso aqui, em vermelho, vai ser um débito fiscal. Tá bom? Então, linguagem contábil é esses movimentos, a escrituração. Linguagem fiscal ou tributária é essa nomenclatura. Não vá confundir. É bem fácil de você confundir. Tropeçou, você já confundiu, enquanto você não praticar. Então aí, né, vou te passar uma técnica, é a técnica da fofoca. O que é a técnica da fofoca? Você aprendeu isso agora? Vai lá e conversa com alguém. Vai lá e compartilha com alguém essa informação que você acabou de aprender, para você fixar. Então você fala, ó, você sabia que ICMS recuperar é um direito e na linguagem contábil ele é registrado no débito, mas quando eu vou falar na linguagem fiscal ou tributária, eu chamo isso de crédito, e aí você vai treinando. A mesma coisa no débito fiscal. Você fala, ó, quando eu vendo um produto ou uma mercadoria que é tributada pelo ICMS, eu vou ter um ICMS a pagar. Isso é registrado no crédito na linguagem contábil. No entanto, na linguagem fiscal ou tributária, eu chamo isso de débito fiscal. Então treina. Se você não treinar, você não vai conseguir fixar essas diferenciações, tá bom? Então nós temos esse quadro aqui para que você visualize as movimentações econômicas referente ao ICMS, para que você entenda que nós temos a linguagem fiscal ou tributária e a linguagem contábil, que é o que vai na escrituração. Quando a gente fala de contabilidade tributária, a gente tem que ter noção dessa diferença da linguagem fiscal para a linguagem contábil. Avançando mais um pouquinho, trouxe uma outra visualização aqui do fluxo da não cumulatividade. Então é a mesma coisa daqui, tá bom? É a mesma coisa, só que visualmente diferente para você fixar o conhecimento. Então lembrando, o CF aqui é consumidor final. Então a empresa A vendeu para a empresa B vendeu para a empresa C, a empresa C vendeu para o consumidor final, que é o usuário, né? O usuário da mercadoria. Então, portanto, o consumidor final pagou o embutido no preço, R$80. Aí vamos lá dar uma olhada nesse fluxo de uma forma visual diferente. Então, ó, a indústria vendeu para o atacado vendeu para o varejo e o varejo vendeu para o consumidor final. Então, é a mesma coisa. Então, eu tenho aqui, ó, indústria, preço de venda R$100. Aí nós temos um débito de R$10 aqui. O que é débito na linguagem fiscal ou tributária? Significa que eu tenho uma obrigação. Ó, aqui, ó, débito fiscal, significa que eu tenho uma obrigação. Ó, aqui, ó, B vendeu para C. Nesse movimento aqui, ele
teve a incidência de 10% que resultou em R$30. Isso é um débito fiscal, ou seja, uma obrigação. Como assim, professor, uma obrigação? Olha aqui, ó, ICMS a pagar de 30, que foi registrado lá no passivo, ó, ICMS a pagar de 30. Isso não é uma obrigação? Uma obrigação, por isso que é registrado no crédito, na linguagem contábil. Só que neste momento é linguagem fiscal ou tributária. Então nós temos aqui preço de venda R$100, então eu tenho um débito de 10, ou seja, a pagar R$10. Depois, o atacado, né, no caso ele comprou aqui por 100, que é esse movimento aqui, aí ele comprou por 100. Está em 10 entre parênteses, por quê? Porque dentro desse 100 aqui tem 10 de ICMS a recuperar. Então eu tenho aqui o preço de venda de 300, então ele vendeu para o varejo por 300, então ele vai ter um débito fiscal de 30, e aqui ele tem um crédito fiscal de 10, portanto a pagar 20, que é esse exemplo que a gente fez no quadro aqui, tá bom? Então a indústria vendeu para B atacado, e o atacado vendeu para o varejo aqui nesse movimento A, B e C, tá certo? E aí o varejo comprou por 300, que é o preço de venda do atacado, tem R$30 embutidos aí de ICMS dentro desse valor 300, ou seja, ICMS recuperar, e se é ICMS recuperar é um crédito fiscal, portanto R$30 aqui em azul, e aí ele vendeu por 800 para o consumidor final. Então, se ele vendeu por 800, ele vai ter R$80 aí de ICMS a pagar, considerando que a gente está trabalhando com uma alíquota de 10% para facilitar a visualização. Então, 10% de 800, 80. Então, eu tenho um débito fiscal de 80 e a gente aprendeu que a não cumulatividade é a compensação. Então, 80 menos 30, R$50 a pagar aí neste movimento. E o consumidor final pagou 800, já com toda a carga tributária embutida, tá bom? Então é a mesma coisa que a gente visualizou neste movimento. A vendeu para B, B vendeu para C e C vendeu para consumidor final por 800, só de uma forma diferente para que você visualize melhor o fluxo da não cumulatividade, tanto do ponto de vista contábil quanto do ponto de vista fiscal ou tributário. Avançando mais um pouco, eu trouxe aqui para vocês a diferença entre o regime cumulativo e o regime não cumulativo. O regime cumulativo é também conhecido como efeito cascata. Por que é efeito cascata? Porque ele vai somando a tributação. É diferente do regime não cumulativo, onde eu tenho a subtração. Então, lembrando, quando eu falo não cumulativo, eu tenho que ter duas partes. Por isso que eu falei para vocês que o nosso foco de trabalho era o B. Por quê? Porque eu tinha que ter a parte anterior e a parte posterior, para que a gente pudesse fazer essa compensação, tá bom? Então, no regime não cumulativo, a regra é que eu preciso de duas partes para que eu faça a compensação. Existem exceções, só que o foco do nosso trabalho aqui neste momento é explicar para vocês a regra geral da não cumulatividade, onde eu tenho a parte anterior e eu tenho a parte posterior em relação ao nosso ponto, que é o B. Então, ó, o regime não cumulativo, a tributação é sobre o valor agregado, como eu já falei para vocês. Antes do A vender por 100, era 0, então de 0 a 100, agregou 10. De 100 para 300, agregou 200. Então, eu tenho aqui 20 de tributação, considerando 10%. E de 300 para 800, agregou 500, portanto, eu tenho o valor de R$50, considerando a tributação de 10%. R$50 é consequência de 10% sobre o valor agregado, que é 500. 300 para 800, aumentou 500, que é o valor agregado. 500 vezes 10%, 50, tá bom? Então eu tenho aqui 80 referente a esse movimento, menos 30 referente ao movimento anterior, que é dessa parte aqui, que eu tenho aí R$50 a recolher, tá bom? Então eu tenho novamente 80 é consequência do 10, do 20 e do 50, tá bom? E já no regime cumulativo, eu tenho aqui, ó, A vendeu para B por 100, então eu tenho 10. B vendeu para C por 300, eu tenho 30. E C vendeu para consumidor final por 80. Como é cumulativo, eu somo todos, tá bom? 10 mais 30 mais 80. 10 mais 30 mais 80, o consumidor final pagou 120 de tributação embutida no preço. Então você viu a diferença para o consumidor final? Tecnicamente, sendo não cumulativo, o preço para o consumidor final é mais barato que no regime cumulativo.
O ISS, Imposto sobre Serviço, adota o regime cumulativo. Já o ICMS adota o regime não cumulativo. Quem mais adota o regime não cumulativo? O IPI, o PIS e o COFINS, quando é tributação por lucro real. Então, toda vez que eu tenho regime não cumulativo, eu tenho a subtração da parte anterior com a parte posterior, tá bom? Então, eu tenho que ter duas partes. Eu trouxe aqui para vocês mais uma tabelinha para que vocês entendam que no regime não cumulativo, tanto faz quantas etapas eu tenho antes do consumidor final, desde que o preço final aqui no caso, no nosso exemplo, continue 800. No nosso caso aqui eu tenho 1, 2, 3 antes do consumidor final. Eu posso, exemplo, ter 10 operações antes aqui, mas desde que o preço final para o consumidor final seja 800, ele ainda vai continuar pagando R$ 80 de tributação. É diferente daqui. Quanto mais etapas anteriores eu tenho, maior vai ser o peso para o consumidor final da parte tributária. Já no regime não cumulativo, não tem essa diferenciação. Tanto faz a quantidade de etapas, vai continuar pagando 80. Qual que é a finalidade? A finalidade é que cada empresa se especialize na área. Então vamos pegar aqui, ó. Preço de venda, adicionei mais uma etapa aqui, ó, produtor de matéria-prima, está cobrando 30 da indústria. Então o produtor vendeu a matéria-prima para a indústria por R$ 30. Então o valor agregado é 30. Por que que o valor agregado é 30? Porque antes era 0, agora é 30, então agregou 30. Aí vendeu para a indústria vendeu por 100, então a indústria vai agregar quanto? 70. Por quê? Porque era 30, passou para 100, então ele agregou 70, tá bom? E aí aqui está mostrando, ó, o imposto. Sobre 30, R$ 3. Sobre 70, R$ 7. Aqui era 100, passou para 300, então agregou 200. 200 vezes 10%, 20. Era 300, vendeu por 800, então agregou quantos? De 300 para 800, agregou 500. 500 vezes 10%, 50. Então, se você reparar em relação a essa etapa aqui, eu adicionei o produtor da matéria-prima. E ainda assim continuou o valor total de 80. Então o que isso quer dizer? Que no regime não cumulativo, não interessa quantas etapas anteriores eu tenha ao preço em relação ao consumidor final. Desde que o preço continue igual, no caso nosso aqui continua igual a 800, a carga tributária suportada pelo consumidor final permanecerá igual, R$ 80, tá bom? É diferente do regime cumulativo. E aqui eu trouxe para vocês a Lei 6.404. Esta lei está direcionada para as sociedades por ações. E esta lei traz muitas regras contábeis. Então ela vai trazer para você explicações aí sobre o balanço patrimonial, sobre o fluxo de caixa, DRE. No caso específico, eu trouxe aqui explicando sobre o balanço patrimonial. Então lá no artigo 178, ele vai falar, ó, no balanço. Então ele começa falando, no balanço. Então o artigo 178 é direcionado para o balanço. E por que eu trouxe o artigo 178? Porque a gente está falando de contas patrimoniais que irão afetar o balanço patrimonial. Então, o ICMS recuperar é uma conta patrimonial, portanto, será posicionada no balanço patrimonial, tanto que a gente colocou aqui no balanço patrimonial, ativo, ICMS recuperar, 10. E nós temos no passivo ICMS a pagar 30, que é essa conta aqui que a gente colocou quando a gente vendeu. ICMS a pagar 30, a gente colocou no passivo aqui do nosso balanço, tá bom? Então ele coloca, ó, no balanço as contas serão classificadas segundo os elementos do patrimônio que registrem. Então, ó, registrou aqui um ativo, registrou um passivo aqui. É isso que ele está colocando, ó. No balanço as contas serão classificadas segundo os elementos do patrimônio que registra. E agrupadas de modo a facilitar o conhecimento e análise da situação financeira da companhia. Então, ó, agrupadas de modo a facilitar o conhecimento. Quando eu tenho desse jeito aqui, ó, ICMS a recuperar desse lado, ICMS a pagar desse lado, eu não estou facilitando o conhecimento da situação financeira. Por que eu não estou facilitando? Porque aqui está fácil, visualmente eu consigo calcular. 30 menos 10, 20 reais. Mas se tivesse exemplo 7,38 e aqui exemplo 21,72, você não consegue calcular rápido a diferença. Então, não está facilitando, né? Não está facilitando o conhecimento e análise da situação financeira. Tá bom? Mas num primeiro momento você viu que a gente está obedecendo. Olha o que ele falou aqui, ó. Serão classificadas segundo os elementos do patrimônio.
Então, aqui ativo, está no ativo, aqui passivo, está no passivo. Então, a gente atendeu já de imediato a parte inicial aqui do artigo 178, falta atender a parte final do caput do artigo 178, que diz que devem ser agrupadas de modo a facilitar o conhecimento e análise da situação financeira da companhia. E aí, para executar esta missão de agrupar, a gente vai lá no parágrafo 3º, que diz o seguinte, ó, os saldos devedores e credores. Devedores, ó, conta devedora é posicionada no ativo. E os saldos credores, então aqui, ó, conta credora, ICMS a pagar, posicionada no passivo. Os saldos devedores e credores que a companhia não tiver o direito de compensar serão classificados separadamente. Então, ele só pode ficar assim se eu não tiver o direito de compensar. Só que quando a gente leu lá no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 1º, a gente visualizou que a não cumulatividade é uma compensação daquilo que foi pago anteriormente com o que eu devo no momento atual. Então, já que eu tenho o direito de compensar, eles não serão classificados separadamente. Então, naturalmente, eu vou ter que escolher um lado, matematicamente falando. Se esse for maior que esse, o resultado final vai estar posicionado aqui. Se esse for maior que esse, o resultado final vai estar posicionado aqui. Só que aí vem um ponto importante. Na contabilidade, a gente não vai simplesmente chegar e fazer uma soma em paralelo e colocar aqui. Não, a gente tem que fazer o registro contábil, a gente tem que transferir esse para cá ou transferir esse para cá, tá bom? E aí a gente vai para essa parte aí da apresentação da conta chamada conta corrente ICMS. Então vamos lá para o quadro para apresentá-lo. Então eu tenho uma conta, vou colocar aqui, conhecida como conta corrente ICMS. Conta corrente ICMS, tá bom? Esta conta corrente ICMS é uma conta patrimonial. O que significa conta patrimonial? Que ela estará posicionada no balanço patrimonial, tá bom? Ela é uma conta instável. O que é uma conta instável? Uma conta instável é que eu não sei qual vai ser o resultado final. Se o resultado final vai ser do lado do crédito ou se o resultado final vai ser do lado do débito. Isso é uma conta instável. Vou colocar aqui para vocês uma conta estável. Conta caixa. Conta caixa é uma conta estável. Por quê? Porque a regra é que toda vez que tiver saldo, vai estar posicionado do lado do débito. Isso é uma conta estável. Você sabe que quando tiver saldo, vai estar posicionado aqui. Ah, professor, significa então que nunca vai ter aqui, exemplo, 300 e aqui 100? Pode acontecer isso também. Só que isso é um lançamento incorreto. Por quê? Porque, exemplo aqui, ó, 300 menos 100, 200. Vou puxar aqui, ó, ficaria 200. A conta caixa pode ter saldo credor? Não pode. O que isso significa? Significa que eu peguei dinheiro em algum lugar. Ou peguei no banco, ou peguei com a agiota, né? Mas peguei dinheiro em algum lugar, tá bom? Então, quando eu estou com o caixa aqui, no crédito, com saldo credor, significa que é um lançamento indevido, mas significa que eu peguei empréstimo em algum lugar, tá bom? Mas a gente tem que considerar a natureza regular da conta. Neste caso aqui, a conta caixa é uma conta estável, porque o saldo vai ser sempre devedor. Então, só para deixar bem claro, a conta caixa é uma conta estável. Tá bom? Conta estável. Já a conta corrente ICMS é uma conta instável, tá bom? Vou colocar aqui, conta instável. Por que conta instável? Porque eu não sei se vai terminar com saldo devedor ou com saldo credor, tá bom? E aí, como que a gente faz o lançamento na conta corrente ICMS? A finalidade da conta corrente ICMS é fazer esse agrupamento aqui, ó. Eu vou agrupar as informações para facilitar o conhecimento e análise da situação financeira. Então vamos lá. Para eu lançar alguma coisa no débito, eu tenho que naturalmente fazer a contrapartida no crédito. Então, ó, eu tenho aqui ICMS a recuperar, está no débito. Se eu quiser zerar essa conta, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um crédito de ICMS a recuperar e um débito de conta corrente ICMS. Então eu vou fazer aqui do lado
o lançamento. Como que ficaria o lançamento? Ficaria assim, ó. Débito, conta corrente ICMS, crédito, aí vem essa conta, porque eu quero zerar ela. ICMS a recuperar no valor de 10, tá bom? Esse é o valor de 10 aí. Conta corrente ICMS, ICMS a recuperar no valor de 10. A mesma coisa aqui, 10. Certo? Então eu tenho esse lançamento deste lado aqui. E para eu colocar aqui do outro lado, como que eu faço? Eu tenho que verificar essa conta aqui, ICMS a pagar. Tá 30? Para eu zerar essa conta aqui, eu tenho que debitar essa conta, perfeito? Então eu vou colocar aqui, numa outra cor aqui, 30. Tá bom? 30. Eu não posso simplesmente só chegar e colocar 30 aqui. Eu tenho que dar baixa nesta conta aqui. Então eu vou colocar aqui do lado para facilitar a visualização. Ficaria ali, ó, débito, para eu zerar essa conta, ICMS a pagar, tá bom? E crédito ficaria o quê? Crédito ficaria conta corrente e ICMS. Conta corrente e ICMS, tá bom? Então ficaria ICMS a pagar, crédito, conta corrente ICMS, que é o crédito daqui, que é tudo 30. Tá bom? Tudo 30. Beleza? E aí, o que eu faço agora? Eu faço o seguinte, eu vou fazer a apuração aqui, ó. 30 menos 10, 20. Aí eu descubro que ficou 20 aqui. Tá bom? E aí a gente fez isso agora, ó. A gente agrupou de modo a facilitar o conhecimento e análise da situação financeira da companhia. Essa conta corrente é uma conta instável. Por que instável? Porque eu não sabia quem ia ganhar a briga no encontro entre o débito e o crédito. No caso aqui, o crédito ganhou R$20. Aí você tem duas opções como empresa. Deixar aqui, né? Deixar essa conta corrente ICMS ou transferir esse saldo de R$20 para o ICMS a pagar, para ficar aqui bem visível. Aí você naturalmente vai deixar isso aqui com saldo 0 e aqui ficaria com saldo 20, tá bom? Então tem essa situação aqui. Qual que eu recomendo? Eu recomendo zerar essa conta. Por quê? Porque você olhando aqui, conta corrente ICMS, pela nomenclatura, ela não está falando se é recuperar ou apagar. Se você retira da conta corrente ICMS, fica mais fácil a explicação, como ele falou aqui, ó, para facilitar o conhecimento. Se você deixar aqui na sua empresa está tudo em ordem. A autoridade fiscal não vai reclamar da sua contabilidade, mas para fins didáticos, não pode deixar na conta corrente ICMS. Por quê? Porque ela não está facilitando o conhecimento. Para facilitar o conhecimento, eu vou ter que dar baixa aqui. Então, se eu vou dar baixa, vou colocar aqui a contrapartida 20. Aí 20 com 20 dá 0, tá bom? Morreu aqui. E aí, qual que vai ser o lançamento? O lançamento, tá quase sem espaço aqui, mas eu vou colocar aqui, ó. O lançamento vai ser aqui, ó. Débito, eu fiz um débito, ó. Débito, conta corrente ICMS, 20. E qual que vai ser o crédito? O crédito vai ser o ICMS a pagar. A finalidade não é zerar essa conta e deixar aqui com 20? Então, crédito, ICMS a pagar. 20. Perfeito? Então, fizemos os lançamentos aí, ó. Débito, conta corrente ICMS 20, crédito, ICMS a pagar 20. Ou seja, zeramos a conta aqui, ficou sem saldo. E aí, naturalmente, agora aqui a gente vai ajustar esse balanço. Como que vai ficar esse balanço agora? Vai ficar saldo 0 em ICMS a recuperar e ICMS a pagar vai ficar com saldo de 20, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, ó. Vou apagar aqui o 1, porque zeramos esse ICMS a recuperar. E aqui eu vou colocar o 2, que é o que a gente transformou no ICMS a pagar de 20. E aí a gente obedeceu a legislação, ó, e agrupadas de modo a facilitar o conhecimento e análise da situação financeira da companhia. Então, ó, a situação financeira da companhia. Agora eu sei que ele tem uma dívida, uma obrigação, ou na linguagem fiscal, um débito fiscal de 20
tá bom? Então nós temos essa situação aqui e ICMS a recuperar neste momento é zero. Não tenho o que recuperar num outro movimento, tá bom? Só se fizer de repente uma nova compra para ganhar novos créditos. E aí, lembrando, não confunda a linguagem fiscal com a linguagem contábil. Neste parágrafo 3º, o foco é a linguagem contábil, ó. Os saldos devedores e credores que a companhia não tiver o direito de compensar serão classificados separadamente. Isso dentro do balanço patrimonial, que é o foco do artigo 178. No balanço, as contas serão classificadas segundo os elementos do patrimônio que registrem. Então, neste momento, eu tenho aí R$20 de ICMS a pagar. E aí a gente fechou o ciclo completo aí, referente ao ICMS. Nós fizemos tanto a parte de explicação jurídica com base na Constituição Federal, quanto a parte contábil, obedecendo à Lei 6.404, o artigo 178, especificamente o parágrafo 3º. Então a gente fez essa análise em conjunto, detalhando tanto a parte fiscal quanto a parte contábil. Beleza?